Oi gente, boa tarde. Então estamos ao vivo com a nossa live com mais uma receita da mesa bolos de liquidificador. Então eu vou fazer um delicioso bolo de milho e vamos aproveitar essa live que eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, enfim, alguma receita das que vocês já tiveram acesso pelo site. Me falem comentários e tô aqui para responder, tá bom? E enquanto isso eu vou fazendo essa receita. Como a gente vem falando desde ontem, a ideia dessa mesa é compartilhar receitas deliciosas, com alguns sabores também um pouco surpreendentes, mas todas muito fáceis, para todo mundo conseguir fazer sem dificuldade. E todas baseadas no liquidificador. Eu dei algumas dicas técnicas que estão lá no blog, estão nas receitas, e eu vou ao longo da receita falando tudo isso de novo. Esse bolo de milho, ele tem a vantagem de ser muito gostoso, mesmo feito com o milho em conserva, que é aquele milho de latinha, que é muito fácil de encontrar. Nem sempre a gente acha um milho em espiga super fresquinho e gostoso. Então a ideia dessa receita é você conseguir fazer um bolo de milho com o milho que você acha no supermercado, tá certo? Você só precisa escorrer o milho, não precisa lavar, só escorre bem escorridinho e pesa conforme a quantidade da receita. Essa receita vai ser postada, acho que ainda hoje, né, no Insta, então não se preocupem em anotar agora quantidades e tudo mais, porque a receita vai na sequência, é mais para vocês pegarem o processo. E ele acaba sendo um bolo sem farinha, então um bolo sem glúten também. Eu tenho notado muita gente pedindo receitas sem glúten. É uma receita que usa leite e eu vou usar leite de vaca. Mas eu já adianto para vocês que eu já testei essa receita com leite de coco e ficou muito legal, muito interessante. Claro que você tem que pensar que é legal se você gosta da combinação de sabor milho e coco, porque o leite de coco ele vai trazer bastante sabor. Mas é uma forma de tornar essa receita também sem lactose, para quem não pode, tá certo? Bom, para começar, um liquidificador comum. Eu sempre gosto de colocar na base do copo os ingredientes líquidos, porque isso vai facilitar o processo de mistura. Se você já coloca a farinha ou mesmo um ingrediente mais sólido embaixo, pode travar um pouco a lâmina do seu liquidificador. Então eu vou começar pelo leite. Vou colocar o óleo. Muita gente pergunta que óleo que eu gosto de usar. Eu gosto muito de usar óleo de girassol ou de milho. E óleo de canola é muito bom também na confeitaria, porque ele tem um sabor bastante suave. Então, ele não vai deixar um sabor residual muito forte, tá certo? Então, eu coloquei aqui o leite e o óleo. Como eu falei no início da live, se você chegou agora, eu tô usando leite de vaca nessa versão, mas esse bolo fica muito gostoso se você quiser usar um leite vegetal. E eu já testei essa receita com leite de coco. Eu coloquei um pouco de coco ralado na massa e se você acha interessante a combinação milho e coco, com leite de coco vai funcionar também. Vai dar bastante sabor de coco, mas fica interessante. Vou colocar os ovos, tô usando 4 ovos. Também para o pessoal que está entrando agora, a receita vai ser postada hoje ainda, tá bom? Então não se preocupem, vocês vão ter acesso à receita. E agora eu vou colocar o milho. Como eu já expliquei, esse milho é milho de latinha, milho em conserva, só escorrido. É uma receita que dá para fazer com um ingrediente que você acha em qualquer lugar. E aí, gente, tem alguém que está assistindo que já fez alguma das receitas que a gente postou? O que vocês acharam? Ontem entrou o vídeo do bolo de cenoura, eu vi muitos comentários, o pessoal falando, poxa, mas farinha de grão de bico pode fazer, não dá sabor residual de grão de bico, tá? Fica super suave e tem gente até que vai comer e não vai dizer que é um bolo sem farinha. Ele ficou bem gostoso. Bom, coloquei os líquidos e o milho e vou bater primeiro para fazer uma mistura melhor do milho. Uma coisa interessante, nessa receita a gente não bate o milho até o fim, até você não ver mais, vai ficar totalmente homogêneo. É legal no bolo pronto você sentir um pouco aqueles grãozinhos de milho, tá certo? Vou ligar o liquidificador. Ó, dei só uma batida para misturar, vou colocar o açúcar.
Ó, essa receita é a receita do bolo de milho, para quem chegou agora e tá perguntando, Maria Rosa. Bolo de milho sem farinha. Eu vou colocar o amido. Tô usando um pouquinho de amido. Nossa, vai dar no limite do meu liquidificador. Vou bater de novo. Só falta colocar o coco e o fermento. E quem já está acompanhando as outras receitas e ontem viu a receita do bolo de cenoura, eu acho que lá eu expliquei bastante essa questão do fermento. Nas receitas de bolo de liquidificador eu sempre coloco o fermento no final. E eu expliquei por quê. A questão é que quando a gente coloca o fermento na massa, ele entra em contato com um líquido, digamos assim, com uma água que tem na receita. E com isso ele já começa uma reação química, que é a reação que a gente quer que aconteça para o bolo crescer e ficar fofinho. Se você coloca ele logo no início da receita e depois ainda bate bastante, todo o ar que essa reação química vai criar, você vai perder. Então não é interessante. Aqui nesse bolo, ele é um bolo um pouco diferente, porque ele fica um bolo com uma textura mais úmida, assim, ele fica quase um bolo pudim. Então essa questão do fermento não é tão relevante assim. Mas no de cenoura, no de chocolate, no de iogurte que está no site, todos os outros, faz muita diferença esse detalhe do fermento. Então vou fazer como eu fiz da outra forma, fermento só no final. Quem chegou agora é o bolo de milho sem farinha. Eu falei que é importante não bater demais, tá bom? O milho, é legal ter uns grãozinhos de milho. Não grãos, mas tá vendo uma textura um pouquinho mais grossinha? E ele fica uma massa líquida mesmo. Como eu falei, é um bolo que tem uma textura quase de pudim. Aqui eu vou colocar o coco. Mas eu já conto pra vocês que ele foi o bolo preferido aqui pela turma do site que experimentou a receita antes. Foi o que mais fez sucesso. Ele é muito gostoso, gente, muito saboroso e muito fácil. E agora, como é que você faz essa questão de colocar o fermento no final? É sempre legal tirar o copo do motor para você não correr risco de ter nenhum acidente. Tenho aqui a quantidade de fermento da receita. Vou colocar e vou misturar com uma espátula. Eu fiz isso no de cenoura, no de iogurte, enfim, todas as receitas que estão na mesa de bolos de liquidificador, o fermento é colocado no final dessa forma. Você só tem que tomar cuidado para fazer uma mistura bem cuidadosa desse fermento, tá bom? Porque senão você pode, você tem que garantir que ele vai se misturar na receita. Se você achar muito difícil fazer isso direto no copo do liquidificador, pode transferir a sua receita para um bol, para uma tigela mais larga e faz isso sem dificuldade. E poderia também tranquilamente usar um fouet aqui, sabe aquele utensílio que parece que é um batedor em formato de gota, que é feito de arames? O fouet é ótimo para fazer isso também. Mas no caso do fouet eu faria num bol. Bom, tenho aqui a minha receita pronta. Agora eu vou falar da forma. É importante nessa receita, como a massa é muito líquida, não usar uma forma de fundo falso. Se você só tiver forma daquelas que o fundo sai, coloca essa forma dentro de uma outra, porque quando a massa é muito líquida, ela pode vazar um pouquinho antes que o bolo comece já o cozimento dele. E aí você vai sujar o seu forno, vai dar aquele cheiro de queimado que não é agradável. Eu gosto muito de fazer esse bolo nesse tabuleiro mais tradicional possível que todo mundo tem. E tem duas alternativas para untar. Fica muito gostoso se você untar com manteiga e polvilhar com açúcar. Ele dá uma casquinha deliciosa no bolo. Eu tenho aqui açúcar e manteiga. Ou então você pode optar, como eu fiz nas outras receitas, por usar os desmoldantes, que é um produto, você acha em lojas de artigos de confeitaria, em spray, e ele é muito legal também porque realmente não gruda e ele não tem sabor quase, é muito neutro o sabor dele. Ele é à base de óleo vegetal, então não tem leite também, não tem glúten e tem algumas marcas já disponíveis no mercado.
Outro detalhe interessante, eu já pré-aqueci o meu forno a 180 graus e eu sempre gosto de pré-aquecer o forno por aproximadamente 10, 15 minutinhos, porque aí a receita vai ter um resultado melhor. Só despejar a massa na assadeira, não tem nenhum mistério. Deixa eu colocar o liquidificador aqui atrás e levar pro forno. Otávia, aqui a mesma dica que você deu no vídeo ontem, o bolo tem que ficar sempre até a metade da assadeira? Sim. De novo, esse bolo, ele vai ter essa consistência mais macia, né? Ele é mais úmido, ele lembra um pouco um pudim. Então ele não vai transbordar para a assadeira e ele não vai ficar com essa consistência fofinha. Mas de forma geral, eu sempre faço isso em todos os bolos, eu nunca preencho demais a forma, porque assim você garante que ele vai assar da melhor forma possível, assim, assar de uma forma mais homogênea, você não vai correr o risco do fundo estar queimado, ou de repente mesmo o forno um pouco mais forte, ele queimar em cima e ainda tá cru por dentro. Então sempre coloca até a metade, no máximo até a metade, que você vai ter o melhor resultado possível, tá bom? Vamos levar pro forno? Ó, aqui eu pré-aqueci, esse meu forno, ele não tem a marcação de 180, ele vai de 170 a 210, então eu coloquei mais ou menos na metade, liguei já faz uns 15 minutinhos e é só colocar para assar. Não precisa de umidade, circulação, de vapor, nada disso. Quem tiver um forno mais sofisticado, forno básico, vai dar um resultado perfeito. Deixa eu dar uma limpadinha aqui na minha bancada. Ele fica por quanto tempo no forno, Otávia? Ele assa dá aproximadamente 40 minutos. Sempre lembrando, gente, que essa questão de tempo de forno é muito individual. Depende muito do seu forno. Depende de N fatores. Outro dia eu estava conversando com uma aluna, ela falou, não, mas o meu demorou 1h10, aí eu fui descobrir que ela tinha assado junto com o frango, porque o forno dela é enorme, e ela colocou um monte de coisa no forno. Então assim, é muito individual. Tem a ver com o seu forno. Então, o que eu gosto de passar? Dicas de como saber se o bolo está assado. Esse vídeo entra no ar amanhã. Hoje, é verdade. Amanhã. Então vamos lá. Dicas para saber se o seu bolo está assado, né? A gente até já fez isso, porque eu acho que é mais garantido. Eu já trabalhei em várias cozinhas. Eu vou fazer um evento numa cozinha que eu nunca trabalhei na vida. Eu olho o forno. A não ser que eu leve o meu termômetro de forno, eu não tenho como saber que a temperatura nominal é exatamente a que está interna no forno. Inclusive, muitos profissionais carregam termômetros de forno consigo, assim, no material, porque isso varia mesmo. Então, o que você faz? Primeiro sinal de todos, claro que tem o tempo da receita. Então, se a receita fala em 40 minutos e com 15 você acha que o seu bolo já assou, provavelmente ele não assou, né? Você tem que ver se está dentro ali dessa margem de tempo. Agora, entre 40 minutos e assar em 35 ou em 55, pode acontecer. O primeiro sinal, assim, bastante evidente é o fato de você sentir o aroma do bolo, assim, pelo ambiente que você tá, porque isso já diz o quê? Você não tem mais uma massa totalmente crua ali. Você já teve a combinação daqueles ingredientes e você já tá produzindo algo novo que tem o seu aroma específico e delicioso, nesse caso, dessa mesa, né? Então, primeiro sinal. Depois você vai olhar pelo vidro do forno, né? Se o teu forno tiver luz, acende a luz, se não tenta até com a lanterna do celular, às vezes dá certo. De você ver se ele já tá com as características de um bolo assado, ele já tá dourado em cima, ele já cresceu um pouquinho. Então, você tem que prestar atenção em tudo isso. Nesse caso, esse bolo vai ter esse aroma delicioso, ele vai fazer essa superfície mais dourada, ele vai estar firme ao toque e a gente vai espetar um palito, o palito vai sair limpinho. Ele retém uma certa umidade, mas é uma umidade no sentido de água mesmo, e não no sentido do palito sair com massa grudada por volta, que aí significa que ele tá cru, tá certo? Mas assim, dá uma média de uns 40, 45 minutos, você vai ter esse bolo assado. E é muito gostoso. À medida que ele esfria, ele vai desenvolvendo essa textura bem úmida e eu gosto muito de fazer no tabuleiro por conta do corte. Daria para fazer naquela forma redonda que tem aquele centro, aquele buraco no centro, dá também, mas como ele é todo mais molinho, fica um pouco mais difícil de tirar da forma depois. Então aqui é mais prático, tá certo?
Outro detalhe interessante... Só te cortar rapidinho, Otávio. A Vera tá perguntando se a receita é só amanhã. Não, a receita já tá no site. É o bolo de milho, mas hoje a gente vai postar no Instagram pra vocês a receita completa, pra vocês conseguirem tirar dali e fazer ainda hoje. Se você entrar agora no tanamesa.com, a receita já tá lá. Vai aparecer no Insta também, lá tem todas as quantidades certinhas, tá bom? Mas vocês viram, é uma coisa muito simples, né? E com ingredientes também bem corriqueiros, assim. Mais pra frente, vocês podem ousar também nos sabores. Eu posso saborizar ainda mais esse bolo? Pode. Aí o que eu faria? Tiraria o coco. O coco aqui ele ajuda a dar uma textura, não tanto o sabor, mas ele deixa o bolo mais crespinho e ajuda nessa casquinha de cima. Mas vamos supor que você tire o coco, eu aumentaria 20 gramas de amido, para garantir que não vai ficar líquido demais, e começaria a criar em cima dos sabores. Então, milho com canela, o que vocês acham? Milho com gengibre, e por aí vai, gente. Eu acho que o legal é isso também. Faço a receita para conhecer e depois a gente vai, né? Vocês podem experimentar também outras variações. Eu acho que trazer sempre essas combinações que a gente pensa muito em festa junina, né? Eu, pelo menos, quando eu penso em bolo de milho, pra mim é uma coisa muito de festa junina. E aí eu já testei, colocar um pouquinho de canela ou puxar pro gengibre, aí você vai tendo um bolo de milho mais exótico. Mas o básico é maravilhoso. O gengibre você colocaria ralado, espremido? Raladinho, uma quantidade bem pequena, tá? Pra não ficar, ele não roubar. Mas eu colocaria um pouquinho de gengibre. Pra quem gosta, eu acho que pode ficar bem interessante. Estão aqui adorando já a Vera dizendo que não come glúten, então adorou a receita. E aí até o que a gente tinha conversado antes, para quem também não come lactose, pode substituir por leite de coco. Tranquilamente. Por leite de coco, o seu bolo de milho vai ter um sabor de coco. Quando a gente colocou o coco ralado, ainda mais se a gente pensar num coco ralado que você compra comercialmente, esse de pacotinho, ele é super sequinho, ele não traz tanto sabor de coco. Então, como eu falei, ele ajuda mais nessa textura do bolo. Quando você troca o leite por leite de coco, ele vai ter gosto de coco. Então você tem que curtir essa questão do coco com o milho. Mas o resultado é muito bom também se você usar um leite de amêndoas, que é super neutro. Um leite de castanha de caju. Eu sei que acabou de ter uma mesa com 500 receitas de leite vegetal, então pega uma daquelas que você gostou bastante e pode substituir tranquilamente, tá bom? Aí se você quiser que o seu bolo de milho tenha bem essa coisa do milho, usa um bem neutro. Então eu já testei o de amêndoas, ficou muito bom, de castanha de caju. Recomendo começar por esses. Estão adorando aqui, adoram receitas sem glúten. O pessoal tá só se deliciando com essa receita. Sabe o que a gente podia fazer? Mostrar como é a textura do bolo? Claro, peraí que eu vou pegar um garfinho. Ó, aqui a gente tem uma pilha de pedacinhos de bolo. Você consegue? Você vai chegar mais pertinho? Vou chegar bem pertinho. Olha aqui, ele fica super macio e bem molhadinho. Aqui eu podia ter assado ele até um pouquinho mais alto, tá, gente? Não precisa ficar tão baixinho. Você pode deixar ele um pouquinho mais altinho, mas essa questão de não colocar até metade, colocar no máximo metade da forma, pra mim é uma regra assim que eu uso em todas as receitas. Eu acho que fica melhor. É muito bom, gente, de verdade. Matando vocês de inveja. Ó, mais fácil, gente, é muito gostoso. E realmente ele fica bem molhadinho. E é legal, como eu tava fazendo aquela hora, não bater até o fim o milho, né? Pra você ter um pouco esses grãozinhos, essa coisa do milho que fica muito saboroso. Aqui dá pra ver bem os grãozinhos de milho e de coco também, né? Coco também. Isso que eu tô falando da textura. O coco vai deixar fica mais interessante na hora que você tá mastigando, você sentir um coquinho, assim, fica bem gostoso e bem suave. No caso de colocar o leite de coco, vai vir mais o coco, mas fica bem gostoso também, fica super interessante. Então eu recomendo também testar, quem gostou da receita pode fazer. E uma coisa interessante, fica uma receita, claro, que é um doce e tudo mais, mas que é bastante nutritiva também, né? Porque você tem aí grande parte da receita sendo o milho, que é uma coisa super bacana de comer. Então não fica uma receita que é só gostosa, ela também traz, né, todos os benefícios do milho de um jeito bem
Ó, a Maria Rosa tá indo correndo comprar milho orgânico pra fazer legal. a receita. A Vera tá perguntando se pode fazer com xilitol, que ela mora nos Estados Unidos e o milho lá é bem molinho e doce. Se o xilitol dá certo. No lugar do açúcar, imagino, né? Eu acredito que sim. Eu, pessoalmente, uso muito pouco adoçante, né, nas receitas. Eu acabo preferindo assim. Quando eu quero fazer uma receita sem açúcar, aí, por exemplo, a gente até postou no site um bolo de banana que é sem açúcar. Ele é adoçado só com açúcar das tâmaras. E podem comer porque parece açúcar de verdade. Gente, é incrível. É muito gostoso esse bolo. Não é um bolo de tâmara. Quando você fala assim, mas eu não gosto de tâmara, ou mesmo quem gosta, não é um bolo de tâmara, é um bolo de aveia que é adoçado com tâmara. Tá lá no site. Então eu acabo preferindo isso. E aí quando eu vou colocar adoçante, eu acho melhor usar aquele adoçante que a proporção é a mesma, que é ele tem um nome comercial aqui no Brasil. Posso falar? Pode. É o Tal e Qual. Ele é feito para a cozinha. Então uma xícara de açúcar é uma xícara do adoçante. Eu não tenho certeza a substância adoçante dele, talvez seja aspartame. Talvez a sua pergunta é por isso, né? Você não deve estar comendo aspartame. Eu acredito que com o xilitol vai dar um resultado muito bom, porque o xilitol tem resultados muito bons. Eu nunca fiz essa receita com xilitol, então não sei te dizer exatamente se você teria que equilibrar com alguma outra coisa. Porque o açúcar, ele tem uma ação química também de fazer crescer ou não? Na Nesse verdade, bolo, o que eu sinto maior dificuldade quando você tira o açúcar é muito uma questão de proporção. Se você vai colocar um adoçante para você ter o poder de adoçar, de, vamos supor, 200 gramas de açúcar, você usa só 40, você tem aí 160 gramas que vão ter que entrar de alguma forma nessa receita. Então, muitas vezes é muito mais uma questão de proporção. O que você pode fazer nesse caso? Aumentar um pouquinho a quantidade de milho, tá? Porque vai ajudar a trazer mais estrutura para a massa. De novo, eu não testei ainda essa receita com o xilitol, então eu não sei te garantir o que você vai substituir aí, ou se você vai só tirar o açúcar e botar o xilitol e vai ficar incrível. Eu acredito que sim, porque a maioria das receitas funciona muito bem com o xilitol. Outro adoçante que funciona bem para substituição é o eritritol, né? Tem muita gente gostando do eritritol. Só sei que o xilitol tem uma questão que você não pode comer muito, né? Porque ele pode dar uns efeitos aí adversos, assim, para a saúde. Mas eu acredito que a substituição vai ser incrível. Eu vi muita gente perguntando. Estão reclamando do volume aqui? Vamos Melhorou? ver se conseguiu ajustar aqui. Tá melhor pra vocês, gente? Tá bom? Vou falar mais perto, vou falar meio assim. Teve pergunta já no outro vídeo sobre o açúcar demerara, substituir por açúcar demerara. Essa substituição é tranquilíssima, você pega a mesma quantidade e bota de demerara. Eu já testei inúmeras receitas fazendo isso, não dá problema. A única coisa que eu gosto de fazer, geralmente o açúcar demerara e o orgânico também, ele sempre vem naquela textura do açúcar cristal, né? Ele é mais grosso. O que eu faço? Eu uso o liquidificador de novo, boto só o açúcar e bato usando aquela função pulsar algumas vezes. Eu bato um pouco, aí espero aquela nuvem de açúcar abaixar, aí bato de novo. Pra quê? Meio que pra moer o açúcar, pra deixar ele todo mais fininho. Nas receitas de liquidificador isso não faz tanta diferença, porque a receita tende a ser toda mais líquida e ao bater no liquidificador o açúcar é derretido, é liquefeito. Mas nas receitas, principalmente receitas de batedeira, aquelas que você bate o açúcar com a manteiga, o fato do açúcar estar numa textura mais fina ajuda muito o processo e vai bater muito melhor. Então isso é só uma dica de quando eu vou substituir um açúcar refinado comum pelo orgânico ou pelo demerara, eu gosto de bater um pouquinho antes para ele ficar tão fininho quanto, sabe? Mais ou menos na mesma textura. Só fiquem atentos que na hora que você bate, se você terminar de bater e abrir a tampa do liquidificador, sai uma nuvem de açúcar pela sua cozinha. Então você bate, espera literalmente a poeira abaixar, bate de novo, vai batendo, vai mexendo e ele vai ficar muito parecido com o açúcar refinado. Vocês vão ver que dá um resultado melhor nas receitas. A Maria Rosa tá perguntando se dá pra usar o levain, que ela aprendeu com a Aline Galli. Que legal, já tá virando uma usuária assídua do Tá Na Mesa. E se daria pra usar fermento biológico, fermento
natural, levain, né? Sabe que eu também tô fazendo levain depois que eu vi a receita? Depois eu postar um pão, eu fiz um pão domingo, ficou lindo, ficou uma delícia. E eu fiz o levain da Aline, sabia? De farinha integral, farinha. Ai, que legal! Muitas padeiras por aí, né? Inspiradas na Aline. Olha, dá pra fazer bolo de levain. Eu sei que no site tem receita, tenho certeza. A Paula fez um maravilhoso. Tem um sourdough, king cake sourdough. Eu comi. Realmente né? É um bolo de chocolate, dos melhores bolos que eu já comi. Maravilhoso. Incrível. Ó, gente, ó a dica. Tem um bolo de levain lá no site. Esse aqui eu não poria. Por quê? Pelo processo de batimento e fermentação. Eu acho que aqui tá um pouco, a gente tá falando de duas linguagens diferentes. E também aqui, eu acho que a acidez do levain, até em termos de sabor, não vai casar muito bem com essa massa. Então eu não faria. Assim, tudo a gente pode testar. Se você tiver super a fim de fazer, faz e conta pra gente. Mas eu acredito que não seja uma... Eu acho que as receitas de bolo de liquidificador, o processo delas de estruturação da massa está mais relacionado a uma fermentação química feita por um fermento em pó, tá certo? Até por uma questão de tempo e tudo praticidade, né? Sim, e também a questão da praticidade. Mas quem sabe, né? Agora procura lá no site essa receita, porque eu vi muita gente falando que ficou sensacional. Bolo de levain. Eu vou postar hoje mais tarde pra vocês também nos legal. stories, e aí vocês conseguem, é só arrastar o link pra cima que vai lá pra receita do bolo. Maravilha. Porque é uma loucura a história de levain, né? Você faz e você quer fazer. Agora eu quero fazer um croissant de levain. Será que dá certo? Então, até onde eu sei. Não sei. Eu sei que é o mais difícil de todos. Tem um padeiro assistindo a gente. Até onde eu sei é o mais difícil, o croissant. Não, porque eu sei fazer croissant tradicional. Que já é super difícil. É super difícil. E assim, não é que é difícil, mas é uma dedicação. São umas 25 horas de trabalho, mais ou menos, se você contar todo o processo. Mas a receita é baseada no fermento biológico, né? Então, mas eu acredito que dê certo e eu acho que vai ficar incrível. Se eu fizer, eu te mando. Sim, manda. Aline, se você estiver por aí, depois conta pra gente se você já tentou. Já pensou? Ou se tiver alguém aí seguindo a gente que já fez um croissant com levain. Nossa, deve ficar incrível. Deve. Mas o que eu lembro que a Aline me falou é que as massas com muita manteiga tem muito peso e aí talvez... O levain não é suficiente. Aí nesses casos eu acho que o fermento biológico vai bem também, não sei. Pode ser. Porque se a gente reparar, as receitas de levain são todas muito simples, né? Água, farinha, enfim, é mais a técnica do que o ingrediente, né? E o croissant não, é manteiga e tudo mais. Mas a gente vai atrás dessa informação técnica, tá? Porque eu só tô aqui do lado de cá das câmeras, então minha opinião não tá valendo. A gente vai atrás disso e volta pra vocês com essa ideia. Tá, eu vou aproveitar o gancho pra falar de manteiga. Já me perguntaram assim, eu vi que as receitas de liquidificador são com óleo, e se eu pegar a manteiga e derreter, dá na mesma? Gente, não dá na mesma, o resultado é diferente. Porque a manteiga, mesmo que você derreta, e se você pensar, poxa, no forno, depois ela vai continuar derretida, é uma gordura diferente. E de novo, a gente sempre tem que lembrar, eu sou super a favor de substituições, de experimentações, mas a confeitaria é muito uma ciência exata e muitas vezes aquele equilíbrio da receita está todo pensado para aquele ingrediente específico. Então esse tipo de substituição eu faria com o espírito de fazer uma experiência mesmo, sabendo que talvez o resultado não seja bom, tá? Então assim, substituições assim automáticas pelas receitas que estão nessa relação, as que usam óleo, pela manteiga derretida, não necessariamente o resultado vai ser bom. Eu já fiz muitos testes em outros tipos de receita e até em receitas de liquidificador e ficou um pouco diferente, porque eu acho que eu mexi nesse balanço aí dos ingredientes. Mas é uma dúvida muito comum e é uma coisa que muitas vezes as pessoas nem param para perguntar, elas já assumem que é a mesma coisa. E não é, né? Da mesma forma, se você pega um bolo cremoso, um método de batimento cremoso e coloca o óleo ali, você nem vai conseguir executar a técnica. Então, algumas substituições são muito fundamentais, assim, é melhor não fazer, tá bom? A Marlene tá dando uma dica que lá no interior diz que não pode bater muito milho para não amargar. Olha que interessante, Marlene.
Eu nunca ouvi isso, mas talvez seja uma coisa que acaba entrando nas receitas meio intuitivamente, porque eu sempre aprendi que no bolo de milho você não bate muito, porque você quer preservar os grãozinhos para deixar a massa mais interessante, mas talvez uma razão seja essa também, né? Você sabe o motivo, assim? Existe alguma substância que é liberada, alguma coisa assim? Ou não? Conta pra gente, tá bom? Aqui sempre eu falei isso no início da live e repito, a gente bate o milho para dar uma quebrada nele, para os ingredientes se misturarem, mas a gente deixa ainda um pouquinho esse granuladinho que fica delicioso. E que aparece depois no final do bolo, ó. Vou dar para quem tá chegando agora. O pessoal que viu esse ângulo aqui adorou, ficou todo mundo salivando. Ah, que delícia! Ó, e o cheirinho de bolo já tá saindo aqui, já tá, gente. Né? A gente já tá começando a perceber. Deixa eu só dar uma olhada se a temperatura tá ok. Tá, super ok. Eu acho que tá um pouquinho alta, vou dar uma... Aqui ele vai assar, eu acho que na faixa dos 30 minutos, 35. Porque ele tá bem, eu acabei trazendo uma assadeira meio grande, ele tá bem fininho como esse, e vai assar mais rápido. Mas primeiro sinal a gente já tá sentindo aqui, a gente já tá sentindo esse cheirinho de bolo de milho. Ó, a Marlene respondeu aqui que é a película que amarga. Deve ser aquela pelinha, né? Quando bate demais. E sabe o que é interessante, Marlene? Existem receitas de bolo de milho, que é uma coisa muito antiga, mas talvez a explicação seja essa. E hoje em dia ninguém tem tempo de fazer isso. Mas pode ser que alguém que esteja vendo a gente já tenha visto uma receita assim, que você pega a espiga natural, rala naquela parte grossa do ralador e espreme e peneira e faz o bolo só com esse suco de milho, digamos assim, com esse caldo. São receitas um pouco diferentes, né? Mas as receitas mais antigas de bolo de milho é muito comum ser assim. E talvez a explicação seja essa, né? Pra você não ter a película ali atrapalhando. Provavelmente porque o liquidificador também não era... E também não era disponível, né? E deve dar um sabor maravilhoso, né? Mas dá bastante trabalho, né? Hoje em dia o pessoal não tá tão disposto assim a... Ó, põe mais um pouquinho aqui. Eu abaixei um pouquinho a temperatura. Gente, esse bolo com café é uma coisa. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Nossa, agora fechou a porta do forno, veio um cheiro maravilhoso. Eu abri só em cima porque ele já tá dourado, a gente já sentiu um pouco o cheiro. A gente pode mostrar pra vocês terem uma ideia. Ele tá começando a ficar dourado em cima, mas ele ainda tá um pouquinho macio, então eu vou deixar mais um pouquinho. Vocês querem ver? Querem? Vamos lá. Dá pra pegar a luz aqui. Ó, estão vendo? Ele já cresceu um pouquinho. Ah, tá com bastante reflexo. Ah, assim dá pra pegar. Assim acho que dá pra ver bem. Tá começando a ficar dourado. Deu pra ver? Deu, acho que deu. Daqui a pouco a gente tira ele do forno. E aí esse douradinho é o que dá justamente essa casquinha aqui, né? Uhum. Uma ideia, essa receita fica muito legal se você quiser assar em forminhas individuais. Sabe aquela, tipo essa forminha, o ramecan que a gente colocou a manteiga, que eu ia mostrar a questão de untar, você também poderia assar aqui e servir ele quase como uma sobremesa, né? Eu adoro brincar com isso, você pegar uma receita mega prática e de repente você dá uma cara de mais arrumada pra ela e ela vira uma sobremesa. Você pode assar aqui, servir ele morninho ainda, como sobremesa, ele vai ficar bem gostoso, porque como ele é muito úmido, ele não vai passar aquela ideia de massa do bolo, né? Ele é quase um bolo meio pudim. Tem uma receita que está postada no site, que é o bolo invertido de peras ao vinho. Muito bom. Depois dei uma olhada. É uma receita facílima bota a massa no liquidificador, a única coisa que você vai cozer as peras numa calda de vinho, mas assim, é muito simples. Só tem que prestar atenção na questão de forrar a forma para ficar fácil de desenformar. Feito isso, é uma receita super fácil que, dependendo da forma como você serve, é uma sobremesa de luxo. Você fatia, aquece um pouquinho, serve com uma bola de sorvete de baunilha ou de creme e acompanha com a calda de vinho, porque vocês vão ver que na receita a calda de vinho é uma receita grande, então ela sobra.
Não joguem fora, guardem para depois regar o bolo com a calda na hora de servir. Fica delicioso, fica assim uma sobremesa que você pode servir depois de um almoço legal, um jantar, e é uma receita de liquidificador. Então, fica uma dica aí bem legal para o pessoal que gosta de praticidade. Estão perguntando a proporção dos açúcares tipo cristal para o refinado é a mesma. Como eu faço essa questão de bater, na verdade, se você for olhar peso por peso, em forma exata, não é o mesmo poder adoçante. E o açúcar cristal tem um uso específico, a gente usa para caldas, a gente usa para doces e tudo mais, ele tem um uso específico. Então, a rigor, nas receitas de bolo, a gente usa açúcar refinado, tá bom? Não é exatamente a mesma. Mas aí, o que eu faço? Poxa, eu vou fazer um bolo, eu só tenho açúcar cristal. Faz esse processo de bater ele no liquidificador, a granulação do açúcar vai ficar bem menor e você vai conseguir um uso praticamente idêntico dos dois. Pelo menos é assim que eu faço quando eu quero fazer e eu só tenho açúcar cristal disponível, ou quando eu quero fazer uma receita com o demerara ou com o orgânico, que sempre vem nesse formato mais de açúcar cristal, tá bom? Só não façam com aquele açúcar... como é que ele chama? Eu acho que ele vem no nome comercial de doçúcar. É um açúcar um cristal bem grande. Ele é feito para doces cristalizados. Aí é uma outra proposta legal não usar, porque vai desequilibrar a sua receita, tá certo? Se você fizer em porções individuais, como você mostrou ali, muda o tempo de forno? Um pouco. Ele vai assar por volta de 20, 25 minutos, porque ele vai ficar menorzinho, tá bom? Mas aí você vai fazer o quê? Você vai prestar atenção nessa questão do cheiro, da textura, ver se ele já tá firme no centro e vai descobrir que o bolo tá assado. Outra coisa, estão perguntando aqui sobre a live. A gente sempre tem live durante as mesas. Dependendo da disponibilidade do chefe, sim, a gente procura fazer ao meio-dia, que é um horário bem apetitoso para vocês e que todo mundo consegue dar uma paradinha no trabalho. Então a gente encontrou, aliás, se vocês gostam desse horário, deem um retorno pra gente. A gente tem feito porque sentimos que é quando vocês têm mais tempo para ficar aqui batendo um papo com a gente, como está acontecendo hoje. Então, toda semana, quando o chefe pode, a gente procura fazer, assim, uma live com receita, ou a gente vai a algum lugar interessante que tenha a ver com a mesa, para conhecer. Mas acho que foi. Estão perguntando aqui, a Liliana Campos perguntou, acabou de entrar, se você deu a receita. A receita tá no site já, na mesa de bolos de liquidificador, é o bolo de milho. Mas hoje a gente vai postar a receita completa no Instagram pra vocês. Pra facilitar, né? E a live fica salva, não fica? A live fica salva depois. Na verdade, ela fica por 24 horas e depois a gente salva no IGTV, então vai ficar lá disponível sempre. Maravilha. Mais alguma pergunta, algum comentário? Já responderam que esse horário sim é bom, que ótimo. Acho que é isso, pessoal. Bom, gente, muito obrigada pela participação. Adorei as perguntas, os comentários. Façam e me contem, tá bom? Depois, como essa live vai lá pro IGTV, tem espaço para comentários, eu respondo também, se ficar alguma dúvida na hora que vocês forem fazer. E vejam as outras receitas também, que estão todas bem caprichadas, assim, acho que tem coisa bem interessante para todos os gostos. Com certeza, tanto as receitas da Otávia quanto da Andréia também, que a Otávia convidou para participar da mesa com ela. Tá vendo, gente? Eu não vi por aqui. A Andréia não podia estar hoje na live, mas ela colaborou com receitas deliciosas. Tem um bolo de maçã fit, gente, que é o de maçã sucesso. E o de banana com canela também é banana muito passa, bom. Ela usou os 2 tipos de banana, não foi? Muito Maravilhosas as receitas, a gente fez vídeos juntas. E ela também está à disposição. Então, assim, façam as receitas, qualquer comentário coloquem lá que a gente vai responder. Pra encerrar, estão só perguntando como você consegue ser tão magrinha trabalhando e comendo tanto bolo. Gente, é engraçado, porque assim, quando eu vou dar aula, ainda mais aula presencial, assim, tipo, as pessoas sempre perguntam, sabe, mas como assim você faz bolos? Aí eu tenho um pouco de sorte, eu não tenho muita tendência, acho que isso sempre ajuda. Eu como muito doce, muito bolo, mas não todos os dias, né? Acho legal todo mundo prestar atenção nisso hoje em dia, a gente tentar ser o mais equilibrado possível, né?
e ter uma alimentação legal. E também tem um fator que eu acho que é muito decisivo, que eu estava até conversando com outros chefes um tempo atrás também, que são da turma dos chefes magrinhos, que tem um monte, viu, gente? Quando você todo dia trabalha com uma coisa e mexe com aquilo e tem o cheiro e tudo mais, às vezes eu me satisfaço só de fazer, é uma coisa engraçada, sabe? Claro que eu como, eu experimento e curto muito, mas é uma coisa que faz parte do dia a dia pra mim, sabe? O bolo, o chocolate, o doce. Então talvez eu acabe comendo menos do que uma pessoa que come muito de vez em quando. Eu acho que isso também acaba pesando. E um pouquinho por dia não faz mal. Um problema pouquinho, eu acho por muito dia. isso. Eu acho que talvez essa seja a maior razão, tá? Eu experimentei o bolo, nossa, tá uma delícia e pronto. Eu vou almoçar, uma comida normal e tudo mais. Eu acho que quando é uma coisa que faz parte do dia a dia e que não é assim... Enfim, que é especial, claro que é, mas é uma coisa que você convive de uma forma mais... você tá mais acostumada e você acaba comendo menos também, talvez seja isso. Bom, pessoal, obrigada, Otávia, sempre tão disponível, tão simpática, é uma aula sempre com ela. Obrigada, e daqui a pouquinho a gente posta a foto do bolo saindo do forno pra vocês. Combinado. Até mais, gente!